Josué 13-15. Sendo, pois, Josué já velho, e entrado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho, e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra que ainda fica, todos os termos dos filisteus e toda a de Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se conta como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodita, o Asquelonita, o Giteu, e o Ecronita, também os Aveus, ao sul toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, e a terra dos giblitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, reparti-á, pois, por sorte a Israel em herança, como te ordenei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual Moisés lhes deu além do Jordão, para o oriente, como já LH tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do ribeiro, e toda a planície de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Asterote e em Edrei, este ficou do resto dos gigantes, os quais Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas nem os Maacatitas, antes Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como lhe tinha dito. E deu Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do ribeiro, e toda a planície até Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão na planície, Dibon, e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Quiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdote-Pisgá, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, e Requem, e Tsua, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os demais que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben foi o Jordão e o seu termo, esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispá, e Betonim, e de Maanaim até ao termo de Debir, e no vale, Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés herança à meia tribo de Manassés, e foi para a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Maanaim, toda a Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, e Asterote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, foram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão de Jericó para o oriente. Porém a tribo de Levi Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. E isto é o que os filhos de Israel tomaram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote,
e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, em herança. Portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E o nome de Hebrom era dantes Kiriate Arbá, porque Arbá foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. A sorte, pois, da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Édom, até ao deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado sul. E foi o seu termo do sul desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo são no mar, este será o vosso termo do sul. E o termo do oriente é o mar salgado, até a foz do Jordão, e o termo do lado do norte é desde a baía do mar, desde a foz do Jordão. E sobe este termo a Bet-Rogla, e passa pelo norte a Bet-Arabá, e sobe este termo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Sobe mais este termo a Debir desde o vale de Acor, e olha para o norte rumo a Gilgal, a qual está defronte da subida de Adúmio, que está para o sul do ribeiro, então passa este termo até as águas de Ensemes, e as suas saídas são para Enrogel. E sobe este termo pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, esta é Jerusalém, e sobe este termo até ao cume do monte que está defronte do vale de Inom para o ocidente, que está no fim do vale dos gigantes para o norte. Então vai este termo desde o cume do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron, vai mais este termo a Balá, esta é Kiriate Jearim. Então rodeia este termo desde Balá para o ocidente, até ao monte Seir, e passa ao lado do monte Jearim do lado do norte, esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes, e passa por Timná. Sai mais este termo ao lado de Ecrom, para o norte, e vai este termo a Sicrom, e passa o monte de Balá, e sai a Jabneel, e as saídas deste termo são no mar. E o termo do ocidente é o mar grande, e o seu termo, este é o termo dos filhos de Judá em redor, segundo as suas famílias. E deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao mandado do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arbá, pai de Anak, esta é Hebrom.
E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos moradores de Debir, e o nome de Debir era dantes Kiriat Sefer. E disse Calebe: o que ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha a Seécia por mulher. E tomou a Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha a Seécia por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o incitou a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Édom, no sul, Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Razor, e Itene-Atil, Zif, e Telém, e Bealote, e Razor Adata, e Keriote Esrom, esta é Razor, Amã, e Sema, e Moladá, e Razar Gada, e Esmon, e Bet-Pelete, e Razar Sual, e Berseba, e Biziotia, Balá, e Ieme, e Ezem, e Eutolade, e Quésio, e Orma, e Ziclag, e Madimana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Eime, e Rimon, todas as cidades 29, e as suas aldeias. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, Tapuá, e Enã, Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adasa, e Midalgade, e Dileã, e Mispá, e Joctil, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamas, e Quitilis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libná, e Éter, e Assã, e Ifta, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Axibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e as suas aldeias. Desde Ecrom até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod, com as suas aldeias. Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até ao ribeiro do Egito, e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat-Sana, esta é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gósen, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuá, e Afeca, e Ranca, e Kiriat-Arbá, esta é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zif, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Tiná, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, Bet-Tsua, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat-Baal, esta é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, e Secaca, e Níbissa, e a cidade do Sal, e Engede, 6 cidades e as suas aldeias. Porém os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, não os puderam expulsar os filhos de Judá, assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida.
Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Vejo as estrelas que Deus criou, olhando para a terra, vejo que sou da criação. Lembrar de mim, que maravilha, oh, que amor, Deus se lembrar de mim. Eu sei existe um ser a me olhar, e as rosas tão carinhosas em seu perfume mostram amor. Deus se lembrar de mim, que maravilha, oh, que amor, Deus se lembrar de mim, Deus se lembrar de mim. Pendão real, firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pendão real, sempre a nos guiar.